Graças a Deus. Glória a Deus. Amém? Nós vamos falar nesta noite, meditar um pouco na palavra do Senhor, na renovação da mente, tá? A renovação da nossa mente. E nós lemos o texto no início do culto de Romanos 12, de 1 a 2. Nós precisamos entender e aprender logo, e a gente já sabe disso, que o homem é um ser essencialmente emocional. O homem sempre está mostrando suas emoções. Não tem como ser diferente. Nós somos seres emocionais. Por mais frio, por maior que seja uma cultura com frieza, mas ali tem um ser humano que tem um sangue quente, que bate, e por mais que seja essa cultura de frieza, ele é emocional, porque Deus nos fez assim. Nós somos cheios de emoções, e as emoções podem ser boas, podem ser ruins, tá? Mas são emoções que nós passamos, tá? Uma perda significativa faz com que a gente seja abalado, né? Que a gente chama de luto. Luto é tudo aquilo que a gente perde e tem um grande significado para nós, né? Principalmente quando a gente perde alguém da família, como tem acontecido durante esse ano de uma maneira mais propagada, tá? E principalmente objetivado aí nessa pandemia, né? E aí isso também nos abala, nos emociona, porque nós somos seres emocionais. E tem uma coisa também que é deste século, que eu gostaria de estar já evidenciando para chamar a atenção, que Augusto Cury chama de síndrome do pensamento acelerado, SPA. Ou seja, você está aqui, mas está pensando no dia de amanhã no trabalho, você já está pensando o que vai fazer a semana toda, você não vivencia o momento. Isso é uma síndrome de pensamento acelerado, tá? E às vezes a gente está aqui e não está. Às vezes a gente está querendo pegar o celular. A melhor maneira da gente evitar pegar o celular é deixar ele distante da gente, viu? Certo? Você não consegue se controlar mais hoje de estar olhando para o teu celular, para o teu WhatsApp, Facebook, YouTube, seja lá o que for, se ele estiver perto de você. Não tem como. Essa infiltração na nossa mente renovou de uma forma errada, porque todos nós criamos um hábito muito forte. Ele conseguiu quase que atingir o seu objetivo e está caminhando para isso, para que a gente fique totalmente aprisionado a um aparelho. E tudo a gente faz com ele, a gente olha a hora, né? Olha as notícias, olha as mensagens, e até a Bíblia, né? E até a Bíblia. Então tudo está concentrado ali. A gente hoje usa como despertador, deixa no quarto. Há quem diga que o nosso celular não deveria estar no quarto com a gente, né? Porque ele é um inimigo nosso no quarto. Então bote um despertadorzinho lá. Mas é difícil, né? Todo mundo tem o seu celularzinho lá no quarto. Então, muitas vezes você está aqui, eu estou falando e você está querendo ver o teu celular. Porque esse pensamento acelerado, ele está te induzindo a buscar muitas coisas ao mesmo tempo. Isso não é bom, é mal. E eu também sou vítima disso, porque quando eu estou trabalhando, eu tenho uma tela aqui, tenho uma tela aqui, tenho um celular aberto aqui, tenho outra coisa aqui. E é olhando uma coisa e outra, e nessa correria, sem falar que as pessoas vão mandando mensagem para ter resposta às suas necessidades naquele momento. Então, isso gera um cansaço. E há quem diga, e eu concordo, que quem
está sob os efeitos desta síndrome de pensamento acelerado tem muita dificuldade de ouvir a voz de Deus. Porque para a gente ouvir a Deus, a gente precisa parar diante dele. A gente precisa esquecer os problemas, esquecer que nós não temos poder de resolver as coisas lá na frente e parar diante de Deus. Mas se a gente está sob esta influência de um pensamento rápido, acelerado o tempo todo, isso, aquilo, outro, sem parar, jamais conseguiremos ouvir a voz de Deus. Como ouviremos? E eu digo isso e você pode confirmar, porque muitas vezes eu estou falando algo que é muito importante para você aqui, e você sai daqui e não ouviu. Estou criticando não, nem estou condenando ninguém não, porque quem sou eu para condenar, né? Eu não condeno ninguém, nem julgo. Mas às vezes você perde, porque você está concentrado demais em muitas coisas, menos onde você está. Então, esse texto de Romanos 12, de 1 e 2, ele fala de uma oxigenação que precisamos, e afetar a sua pessoa, a sua vida é outra. E as pessoas estão sendo afetadas, né? Então ele diz assim o texto: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Olha, ele está mostrando para nós uma coisa muito importante. O culto racional, da razão que devemos oferecer a Deus, tá? É algo que está inserido na nossa cabeça, na nossa mente. E ele diz: ofereçam sacrifício vivo, santo e agradável. Esta sua entrega consciente, sem opressão, porque na história nós encontramos, teve uma época que quiseram obrigar todas as pessoas a serem cristãs. Também, entre outras, teve época de querer que as pessoas abandonassem Cristo, e outras épocas chegaram a obrigar pela força a ser cristã. Não adianta de nada. O racional é aquilo que você tem consciência e entrega, tá? Então ele fala desse culto racional. E ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Você lendo esse texto, este versículo, esta frase, não se amoldar, não se acomodar, não se estar ali com o padrão desse mundo. O que é que você está achando? O que é que você olha para o mundo e encontra? O que é que você vê no mundo? E muitas vezes nós queremos copiar as coisas do mundo. Muitas vezes nós queremos que a igreja, ela se ajuste ao mundo. Mas a palavra de Deus, ela diz o contrário. Nós temos que nos amoldar às coisas espirituais e sermos padrão para que o mundo se modifique. No entanto, nós preferimos aceitar o que o mundo nos mostra. E quando a gente fala de mundo, a gente fala de costumes, de hábitos nocivos, destruidores. Beber, cigarro, fumo, droga, prostituição. Se você chega lá no mundo, rapaz, homem, casado, e diz assim: eu sou homem somente da minha esposa, vão dar uma gargalhada na sua cara. E você fica meio sem jeito. Já passei isso por muitas vezes. Trabalho com muita gente de fora
e viajando. O assunto é prostituição. E eu disse, eu tenho uma mulher, rapaz. Ela está me esperando lá em casa. E ele disse, rapaz, tu é muito besta. É o padrão do mundo. Se a gente se amolda a ele, nós estamos deixando de estar a maneira que Deus quer. Eu ouvi uma coisa hoje que me chamou a atenção. Para vermos a glória de Deus, preste bem atenção, eu ouvi isso e foi lá no meu espírito e ficou guardado lá. Só é preciso uma coisa. A gente quer chamar a glória de Deus por muitas coisas, né? Orar muito, ler muita Bíblia, cantar muito. Não estou aqui condenando. Tudo isso faz parte daquilo que a gente entrega a Deus e está corretíssimo. Mas só uma coisa chama a existência da glória de Deus na nossa vida. Chama-se obediência. Não tem outra coisa. Não tem nada que chame a glória de Deus para as nossas vidas a não ser obediência. Então, quando Deus te chamar para alguma coisa, seja obediente. Quando Deus falar, e Ele falou comigo, fala com você também. Eu não sou melhor do que ninguém, nunca fui. Seja obediente. É por isso que tem muita gente quebrando a cara. É por isso que tem muita gente fria espiritualmente, porque na hora de obedecer, quer sair pela tangente, quer escapar. Então aqui ele diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, pode ter certeza. Tem muita gente que tem medo da vontade de Deus, ele vai me castigar. Deus não tem interesse de castigar quem quer que seja. Nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Nós viramos as costas para ele. Nós fugimos da sua presença. Nós nos envergonhamos de Deus. Nós afrontamos a Deus. Mas ele está dizendo, transformem-se pela renovação da vossa mente. O que é que ele está dizendo? Em outras palavras, vai tirando de dentro da sua mente tudo que o mundo coloca e vai colocando na sua mente tudo que Deus quer colocar e a sua palavra está registrado tudo. Por isso, o tempo de leitura da palavra de Deus é muito importante para renovar a nossa mente. Crente que não lê a palavra de Deus, ele não renova a mente, não. Precisa ler a palavra de Deus. Todo dia. Porque senão a mente não é renovada. Essa história de, não, estou renovando a minha mente. Tem que ter palavra de Deus no meio dessa história. Falar em mente, nós temos algumas coisas que vamos comentar a respeito delas, já que estamos falando de renovar a mente. E preste bem atenção. Existe uma palavra chamada metanoia, muita gente já conhece essa palavra aí, que ela vem do latim. Ela chama, metanoia quer dizer mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de raciocínio. Isso é metanoia. Também ela está dirigida com aqueles que recebem a palavra de Deus, ela está relacionada com algo chamado arrependimento. Não há mudança de mente sem arrependimento, quando o assunto é espiritual, quando o assunto é a palavra de Deus. Então, quando nós temos contato com a palavra de Deus, nós queremos ter a palavra de Deus, então vem de imediato algo chamado arrependimento, ou seja, arrependimento do mal que eu quero, arrependimento do pecado que eu cometi. E aqui para nós, na Bíblia não há pecadinho e pecadão. Todo e qualquer pecado, ele
separa Deus dos homens. Não estou dizendo que somos perfeitos, nós erramos, mas a metanoia, o arrependimento é que me faz chegar à presença de Deus, dizer, eu estou arrependido e quero mudar. Noia é mente. E tem uma outra palavra, agora queria que você tivesse bastante atenção, porque é um problema que a gente vivencia, chama-se paranoia. É o que o sistema do mundo está querendo colocar para a gente, uma mente paralela. Ou seja, paranoia é você estar experimentando viver algo que não é real. Chama-se paranoia, pensamento paralelo, pensamento de que não é real. E essa paranoia, preste bem atenção, é sempre um pensamento ruim, é sempre uma coisa ruim, é sempre uma coisa que lhe vai fazer mal. Então, é uma enfermidade que alcança a nossa mente e traz essas ideias de paranoia, tá? Então, olha, tem pessoas que elas ficam pensando e elas criam verdadeiras situações como se estivesse acontecendo com ela. E não é verdade. É impressionante. Isso chama-se paranoia. E numa época de hoje, com essa pressão toda em cima da gente, nós estamos mais frágeis, mais acessíveis para que estas coisas aconteçam. Eu estava lendo um estudo de uma médica de São Paulo, e ela disse que tem aumentado excessivamente as doenças chamadas psicossomáticas. Ou seja, a pessoa não tem, mas sente que tem. E tudo diz que tem. Com essa história de dizer sintomas de Covid, muita gente hoje está sentindo falta de ar, achando que tem Covid, sei lá, e não tem nada. É uma somatização, são doenças psicossomáticas e pessoas, elas têm febre, elas adoecem, tá? É uma verdadeira confusão. Nós precisamos renovar nossa mente no sentido de confiar em Deus a nossa vida, tá? Então, estas circunstâncias que vêm para nós e criam uma realidade e refletem no nosso organismo, porque toda doença psicossomática, ela faz o nosso organismo sentir. Você sente dor como se a doença estivesse lá. Você sofre. É impressionante, tá? Uma das outras coisas que nós podemos ver como isso é sério. Por exemplo, você vai ao médico, já aconteceu N vezes com várias pessoas, faz um exame, dá um erro no exame lá e diz que você está com a doença terminal. Pegaram o exame errado, colocaram. Isso não é só, acontece porque falhas, está aí todo o sistema. Sabe o que acontece? O médico diz assim, eu lamento lhe dizer, mas você só tem 6 meses de vida. Você sai de lá como? Arrasado, deprimido, destruído, com raiva de si, ou com raiva de Deus, ou com raiva de todo mundo, porque o médico disse que você só tem 6 meses de vida. É um fim para você. Aí o que acontece? Assim que você chega em casa, o telefone toca, corra aqui porque houve um problema. Lá vai você pior ainda, achando que não sabe o que foi. E aí, chega lá, desculpe, eu peguei o exame errado. Mas quando diz que você não tem, você ainda vai ficar duvidando. Será se ele errou, está me enganando agora? Porque a coisa ruim é o que se aloja na gente. É sério isso. Quando eu precisei de sangue,
porque eu tinha perdido quase que metade do meu sangue numa noite, numa hemorragia interna. Eu fui ao médico da Sônia, e depois de tudo isso aí, ele disse assim: você fez exame de AIDS? Eu digo: que exame de AIDS? Ele disse: rapaz, você tomou transfusão de sangue, época de carnaval, o pessoal está pensando mais em carnaval, vai que errou e tem um sangue. Eu digo: ah, meu Deus do céu, agora esse cara trouxe uma perturbação para o meu juízo. Lá se foi eu fazer exame de sangue, e nada de sair o resultado, e eu fui no meu médico, e eu falando para ele, disse: rapaz, fulano e tal, disse que eu fizesse exame de AIDS. Aí ele botou um negócio na minha cabeça agora, ele disse: Laércio, ligaram para você já? Eu digo: não. Ah, então fica tranquilo, porque quando acusa, alguém da assistência social telefona, eu preciso falar com você. Aí quando a assistência social liga, lá vem problema, né? Aí ele me acalmou. Veja como a nossa mente é. É por isso que tem muita confusão, tem guerras, tem morte, tem destruição, tem traição, acaba família, acaba casamento, porque a nossa mente, ela é atacada de várias maneiras. E a gente, o que menos espera é que a renovação dela se venha pela palavra de Deus e nos fortaleça para aguentar toda e qualquer notícia. Porque a Bíblia diz assim para você: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Você diz isso, mas acredita? A mente fica duvidando. Porque você continua suando frio, coração batendo, pressão alta, então você não acreditou. Você pode até dizer: eu acreditei. Porque quando a gente acredita numa coisa, ela altera o nosso interior. Pode ter certeza. Então, por isso que nós precisamos tomar cuidado. Tem um tipo de pessoa que a gente chama de estelionatário. Ele cria realidades, coisas que enganam a gente, depois dizendo: como é que eu fui cair na conversa desse cidadão, né? Tem uma lábia, ele envolve a nossa mente, e geralmente o estelionatário, ele vem de encontro àquilo que a gente gosta. Oferece coisas que nos dá assim uma certa satisfação material, emocional. Por isso que a gente cai no chamado conto do vigário. Está cheio de gente assim. Até no telefone as pessoas ligam e lhe enganam. Tem até os estelionatários religiosos que dizem assim: Deus mandou dizer isso para você, assim, 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 só coisa boa. Você fica feliz demais, né? Se você olhar aqui nas profecias da palavra de Deus, você vai ver sempre Deus preocupado com o caminho da humanidade e querendo colocar no caminho certo. Tem pessoas que estão totalmente erradas e querem sair ouvindo a voz de Deus para ver se Deus fala alguma coisa boa. E Deus usa seus profetas nos dias de hoje, sim. O profeta quando diz assim: você está errado, saia daí, se converta, senão você vai sofrer as consequências. Esse aqui não falou de Deus para mim, não. Vou atrás de outro. Então nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. A nossa mente, ela é formada por 3 partes, chamada de mente da parte consciente, tá? É o que você é. Isso está acontecendo com você agora, tá? E é associado pela grande maioria das pessoas à sua mente consciente, porém não é onde a ação acontece, não é na sua mente consciente que as ações acontecem. A mente consciente, por meio da fala, imagem, escrita, movimentos e pensamentos, se comunicam com o mundo interior e exterior. Ou seja, é pela sua consciência, é pelo isso que você está aqui agora, que os seus sentidos atraem para dentro de si as mensagens que alterarão o seu comportamento, tá? São os sentidos: a fala, a visão, o ouvido, o tato, né? E o paladar. São essas coisas. Então, e principalmente vai lá para dentro do nosso subconsciente, visão e audição, o que a gente está vendo e o que a gente está ouvindo.
Ele entra e vai fazer a comunicação lá no subconsciente. Por sua vez, tem um subconsciente, que é abaixo do consciente, é responsável pelas nossas memórias de longo prazo e todas as nossas emoções e hábitos de nossa vida. Você já imaginou o que é isso? Um cérebro que guarda emoções. É uma coisa extraordinária. Registra, tá? Ele traz ali memórias, uma gravação de longo prazo. Às vezes você lembra de coisas lá de 10, 15, 20, 30 anos atrás. Impressionante, né? E vai sempre enchendo a cabeça, ela vai enchendo, tá? É a parte do cérebro responsável também pelas crenças das pessoas, ou seja, naquilo que elas acreditam. Vai lá para o subconsciente. Se uma pessoa crê que existe, digamos, um extraterrestre, ela vai começar a ver por aí, tá? Na sua visão, seres de outros planetas. Quando você acredita que não consegue alguma coisa na vida, que nunca vai conseguir crescer na vida, que nunca vai avançar, e você crê nisso, você também não vai. Você está trabalhando na sua cabeça para isso, você está travando toda a sua crença nisso. É esse acervo de crenças, os quais todas as pessoas possuem e se encontram no subconsciente. Nossas memórias e experiências passadas, traumas, até os já esquecidos conscientemente, estão em nossa mente subconsciente. E é a partir disso, nossos comportamentos são formados, tá? É no que a gente guarda na nossa cabeça. Você que foi assaltado, foi parar lá no subconsciente esse registro, tá? E quando você vê alguma coisa semelhante àquilo que aconteceu, seu coração bate mais forte. Porque há algo lá dentro que tem um gatilho, que aquela situação tornou-se um gatilho para trazer do subconsciente aquela informação e você altera seu organismo. É muito importante a gente tomar cuidado. Por isso a renovação da mente vai influenciar o nosso subconsciente. E a outra parte é o inconsciente. A mente inconsciente está relacionada ao nosso cérebro, na parte mais íntima, mais interior. E esse inconsciente, ele tem a função, tá, de nos garantir a sobrevivência. Certo? O nosso inconsciente tem como função controlar nosso sistema imunológico, o que garante nossa saúde, o sistema nervoso autônomo, batimento cardíaco, digestão, respiração, temperatura e o nosso instinto de sobrevivência. A reação de lutar, né, ou fugir para continuar vivo. Certo? Está lá. Então esse complexo todo, Deus fez só para o homem. Porque o único ser vivo no universo que se parece com Deus é o homem. Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quando a gente começa a parar para pensar no que o homem é, como ele é, nessa parte de fora a gente pode até ter coisas não parecidas, né? Mas que funcionam igualmente a outros seres vivos, seres animais, mas na integralidade nada se compara ao homem. Por isso o homem não veio de nenhum outro tipo de criatura. Ele veio de Deus mesmo, direto, via Embratel. E eu queria tocar em alguns comportamentos que empurram a gente para o abismo. Tem um comportamentozinho bem simples, preste bem atenção. Um comportamento bem simples que acaba com a gente. Sabe qual é? O da comparação. Você vive se comparando com os outros. Mas você só se compara com aquelas pessoas que são melhores do que você.
Você acha que aquela pessoa tem a vida melhor do que a sua? Você acha que os filhos daquela pessoa lá são mais inteligentes que os seus? Você acha que a mulher daquele cidadão lá é mais bonita do que a sua? Você vive se comparando. E toda comparação que você faz, você leva a pior. Eu desafio aqui a qualquer um a dizer que está se comparando sempre com as pessoas e vendo que você é uma pessoa tranquila, vitoriosa, que está muito melhor. Você só olha para o exemplo, você não olha para o pessoal que está lá na Somália, no Quênia, passando fome. Aliás, são 10 mil pessoas por dia que morrem de fome. A gente só está aqui apavorado porque as pessoas estão morrendo de Covid, mas são 10 mil por dia. Mas a gente não quer se comparar com o pessoal da Somália, não. Porque a gente sabe que a gente está muito melhor, a gente ia morrer de vergonha dos nossos sentimentos, né? Mas a gente se compara com aquele fulano que está num apartamento, não sei o que, lá no quinto andar, que é 350 metros, que tem piscina, e eu aqui, numa casinha de um compartimento, uma cozinha e uma salinha. E você se acha o pior das criaturas. A comparação tem nos destruído. Então a gente precisa parar de estar se comparando com quem quer que seja. Deus fez você único. Você é o que você é e é importante demais para Deus. Pode todo mundo achar que não, mas para Ele é. Mas você quer se comparar com todo mundo e achar ruim. Então, precisamos aprender isso. Uma outra coisa que acontece muito entre nós é a chamada vitimização. Eu estou achando que sempre o povo está tramando contra mim, viu? É algo terrível. E num dos ambientes onde mais se vê com evidência essa questão de vitimização, pasmem, é na igreja. Porque a gente sempre está achando que os outros estão querendo derrubar. Que coisa, hein? Tem gente que acha que a igreja hoje é horrível. Cá para nós, você não viveu lá na igreja primitiva para saber os problemas dele com pessoas não, viu? É um desafio que Deus resolveu enfrentar, foi esse de transformar o homem. Então muitas vezes nós nos achamos vítimas. Se a gente está fazendo aquelas nossas confraternizações que tem comida, e você viu que tinha ali um camarãozinho, quando chegou a sua vez não tinha mais, você acha que fizeram aquilo para poder você não comer o camarão. Aposto que é assim que funciona. Porque você gosta de ser vítima. É uma doença. É de dentro de você. Porque quem está com a mente, a alma curada, a mente bem, ela não está nem aí para qualquer coisa, porque ela está bem com Deus e com ela mesma. Então nós achamos que sempre perto da gente, e acontece comigo também, viu? Eu já me senti vítima várias vezes. Eu digo, vítima de quê, criatura? Tu não tem vergonha? Eu falo comigo mesmo, viu? E é bom que ninguém esteja presente, porque senão vão querer me internar. Mas eu gosto de conversar comigo, sozinho. Muitas vezes eu digo para mim, deixa de ser besta. Está pensando isso? Mas a gente tem essas coisas, né? Então a gente precisa trabalhar com isso. Porque nós não somos vítimas de nada. Aliás, nós somos abençoados por Deus quando temos Deus na nossa vida. E isso deve ser motivo de gratidão, de glória e de louvor a Ele todo tempo, né? Mas tem outra coisa que é uma porta de entrada nas nossas emoções
para ir atacando a gente dessa maneira, chama as frustrações. Eu idealizei fazer algo, tentei fazer algo, quis fazer algo e não deu certo, estou frustrado. Aí pronto, não faço mais nada. Se tentei fazer algo na igreja e não deu certo, de hoje por diante não conte comigo para mais nada. Alguém aqui já disse isso. Aliás, a maioria já disse isso. Eu não preciso de revelação para conhecer bem a máquina humana. É porque a gente se frustra. Porque a gente acha que está fazendo para a gente. Se a gente tivesse consciência de se eu estou aqui, eu estou fazendo para Deus, eu não ia me preocupar. Já vi gente reclamando porque disse, eu não vou pregar mais porque o som está ruim. Pois eu lhe digo, depois de um tempo eu aprendi a lição de que se não tiver som, não estou querendo para tirar o som não, viu? Se não tiver som, cuida dele aí direitinho. Eu vou botar na goela, porque independente disso eu tenho que falar a palavra de Deus e eu não tenho que reclamar do pessoal. Mas a gente se frustra com pouca coisa e cria um monstro. E acaba relacionamento, acaba com família, acaba com projetos de igreja. Porque a gente logo, eu não vou fazer mais nada não. A gente diz assim, são as frustrações. Também, outras que são mais fortes do que as frustrações, porque a frustração é quando aquilo que a gente vai tentar fazer não deu certo, a gente se frustra. E uma outra coisa é chamada decepção. E a gente se decepciona com pessoas próximas, né? Você sabe o que é uma pessoa decepcionada? É uma pessoa amarga, viu? Tente conversar com uma pessoa decepcionada. Dá vontade de você sair correndo de perto dela, porque fica uma pessoa amarga. Uma pessoa que ninguém quer estar perto. Porque ela vai se vitimizar, fica frustrada e por fim decepcionada. E cria doenças na alma dela, que fica difícil de uma cura. Por isso, meus queridos, a palavra de Deus diz, a renovação, renovai-vos, né? Pela transformação da vossa mente, do vosso entendimento. É com Deus, com Ele. Quando você confia no ser humano, você se decepciona. Mas quando você confia em Deus e entrega a sua vida para Ele, você está garantido. E eu queria fazer uma pergunta, continuando aqui na nossa história. Falamos de doenças, falamos disso, daquilo outro, então tem a ver com liberdade, com escravidão. Você acha que você nasceu para ser escravo ou livre? Livre, né? É livre? E conhecereis a verdade. Então, não é tá lá dando oportunidade para a gente. Mas olha, ser livre é um problema sério. Porque quando nós somos livres, nós temos que mudar o nosso comportamento. Agora não, Deus é que vai me mudar. Conversa, não vai nessa onda. Deus não vai mudar você. Se você é livre, você é que tem que ser. Você é que tem que mudar você mesmo. Tá? E ficamos encrencados com isso. Porque se eu posso decidir em ler a Bíblia e não ler, é porque eu tenho liberdade para isso. Agora, se eu não leio, eu não vou culpar. Tem gente que chega para mim e diz, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Rapaz, é impressionante. Eu estou aqui, assisto televisão até de madrugada, não tenho sono. Mas se eu abrir a Bíblia, eu pego no sono. É porque você não quer ler a Bíblia, criatura. É só por isso. Então, queira ler a palavra de Deus.
Comece com sono. Uma hora ele vai embora, porque nós temos livre-arbítrio, certo? E nós nunca vamos poder chegar diante de Deus, Senhor, eu fazia essas coisas assim porque eu tentava e não conseguia. Tem muita gente que chega para mim e diz, eu tento, rapaz, deixar de estar vendo filme pornô, de estar prostituindo, mas é mais forte do que eu. Meu amigo, você for chegar diante de Deus dizendo isso, você está frito. Porque Gálatas 5:23 diz assim, mansidão e domínio próprio. Não é o Espírito Santo que vai dizer para você que você não vai mais fazer isso, não. Domínio próprio sou eu dizendo, isso eu não vou fazer. Eu não vou trair minha esposa, não vou trair meu esposo. Eu não vou me drogar, me viciar. Eu não vou fazer sexo antes do casamento porque é pecado. Eu é que tenho que dizer porque a palavra de Deus está dizendo domínio próprio. Então não adianta chegar diante de Deus e dizer, não, mas é porque o Senhor sabe, a carne é fraca. Não tem explicação para isso não. A palavra de Deus já dá para nós. E aí Filipenses diz algo interessante. Irmãos, não pense que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Nós temos que viver hoje. Se você teve decepções, frustrações ontem, esquecendo-me delas, né? E ele diz, e avançando para as que estão adiante. Para onde é que você está avançando? Para ter uma vida de bem com Deus, para ter uma vida santificada. Vai ter problemas? Vai. Vai ter lutas? Vai. Mas você vai olhar para adiante, porque ele diz, mais uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Não tem essa história de parar no meio do caminho. Não tem essa história, vou desistir por aqui, já cansei. Eu tinha um projeto. Até uns anos atrás, 2, 3 anos atrás, eu tinha um projeto. Eu disse, rapaz, eu estou aqui na igreja, vai fazer 20 anos, daqui só, né? Só daqui, 20 anos. Já está quase chegando a época de eu me aposentar. Aí eu entregar para outra, aí pronto, já terminei o que eu tinha que fazer. Vou só dormir, descansar e alma regala-te, né? Mas Deus foi muito claro comigo. Um dia que você parar, você morre. Eu te levo porque não quero mais você aí. Eu digo, enquanto o coração está batendo, enquanto pode sair som da sua garganta, ainda que você esteja na UTI, você tem que estar testemunhando do poder de Deus. Não existe fim para isso. Essa história, estou cansado. Tem gente que está aqui há menos tempo do que eu. Estou cansado, já trabalhei demais. Meu querido, você nem começou. Ou você está querendo partir para a glória? Nem começou. Então vamos prosseguir para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E só para a gente caminhar aqui para o encerramento, queria falar um pouquinho dessa maravilha da criação. Deus é perfeito demais, gente. Aliás, eu acho que é a redundância dizer que Deus é perfeito demais, né? Ele é perfeito e está acabado, né? Ele fez o nosso cérebro. É uma máquina genial. Ele colocou eletricidade no nosso cérebro, tá? Essa eletricidade, ela é encaminhada por neurônios que percorrem, são cerca de 100 milhões, né? 100 bilhões de neurônios.
Esses neurônios se comunicam uns com os outros em conexões, e cada neurônio faz conexão com outros neurônios de 1.000 a 10.000 vezes. Então, não existe, é uma coisa infinita do que acontece dentro do nosso cérebro. E ele fez esse cérebro desse jeito, com essa eletricidade, para criar um ambiente onde o espírito que ele forma, coloque aqui dentro de você. E para que a alma possa existir dentro de você, o teu cérebro funciona nessa eletricidade. Tudo precisa de eletricidade. Para que a minha voz saia nessa caixa e vocês escutem, precisa de eletricidade. Para que a imagem saia de um determinado aparelho para outro, precisa de eletricidade. A nossa existência tem eletricidade o tempo todo. E Deus fez isso no nosso cérebro de uma maneira tão extraordinária, que estabelece para nós a possibilidade de ter uma alma residindo numa área física. E o nosso espírito está acomodado dentro deste local. Por isso deveríamos ser mais humildes e agradecidos a Deus por tamanha complexidade, né? Olha, para você ter uma ideia da situação do cérebro, é tão interessante, que você está me vendo aqui, tá? A minha imagem chega até você mais rápido do que o som que eu estou falando, viu? São milésimos de segundo, mas há uma diferença, certo? Quando chega a imagem no cérebro da gente, aquela imagem é congelada para esperar o som chegar, processa os dois, sai junto. Vocês estão me vendo e ouvindo falar como se estivesse chegando em você ao mesmo tempo, mas está chegando o meu som atrasado. Mas Deus fez a máquina assim tão perfeita que aqui dentro, quando acontece um erro, um chega atrasado, você diz assim: Vala, parece que eu vivi isso aqui. Não sei se já aconteceu com alguém. É como se eu tivesse vivido isso aqui já. É porque houve um atrasozinho, houve um pequeno problema aí na propagação, e você diz, isso é chamado até, uma palavra francesa chamada déjà vu. Né? Então, nós precisamos agradecer esse Deus, tá? Nós precisamos tomar algumas posições importantes na nossa vida. Também o cérebro gosta de algumas coisas, tá? Gosta de dormir, gosta de sexo, gosta de comer, gosta de muitas dessas coisas, tá? Mas aí, porque ele acha que dormir, descansa, fica stand-by, e ele gosta de economizar energia, tá? Isso é científico. Gosta de comer que é para manter a sobrevivência. Aí tem gente que come demais, né? E o sexo, porque sabe da necessidade da perpetuação que está gravado lá no cérebro. Agora, quando nós deixamos o nosso cérebro dominar a nossa vida, em vez de nós dominarmos o cérebro, o que acontece? Ou a gente come demais, porque a gente gosta de comer, o cérebro gosta, ou a gente dorme demais. Não é fácil a pessoa às vezes acordar às 5 horas da manhã para ir fazer uma caminhada, para fazer uma atividade física. É complicado, né? Mesmo você sabendo que é saudável. Então, nós precisamos entender estas verdades para que a gente mude alguns hábitos que nós temos. E eu digo para vocês, é mais fácil você mudar a sua crença do que mudar o seu hábito. Pessoa que fuma, para deixar de fumar é difícil, né? De beber é um hábito. Tem outros hábitos que nós temos que a gente não quer parar. Mas é mais fácil a gente mudar de crença. Por isso que tem gente que hoje está numa igreja, está no outro, aquela coisa. Porque às vezes isso acontece. Que é mais fácil mudar uma crença do que mudar um hábito. Mas a Bíblia não é um livro de crença, apesar de ter. A Bíblia é um livro de comportamento, de hábitos.
Quando você lê os 10 mandamentos, você só encontra ali comportamento, hábitos. Não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor, né? Não matarás, é comportamento, não é? Não cobiçarás, é comportamento. Não é crença. Então, nossas mudanças de atitudes são comportamentos. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, nós não estamos simplesmente mudando de crença. Eu acreditava em Buda, agora eu acredito em Jesus Cristo. Não é simplesmente isso, não. É porque nós precisamos entender que quando eu acredito realmente em Jesus Cristo, o meu comportamento deve seguir esta minha crença. Ou seja, o meu comportamento deve ser a base agora da palavra de Deus. Então, se eu não vivo a palavra de Deus, é porque eu não creio em Jesus Cristo. Esta questão de dizer, não, mas eu creio, é numa coisa também chamada de auto-engano. O que é auto-engano? Quantos aqui vão começar a fazer um regime na segunda-feira? Sempre diz, né? Na segunda eu começo. Agora, no ano que vem, né? Todo mundo está prometendo no ano que vem. Isso chama-se auto-engano. Nunca vai mudar. Porque quando a gente vai mudar, a gente muda agora, a partir do momento. Não é no ano que vem. Está cheio de gente, não, esse ano eu não fiz nada para Jesus, não. Mas no ano que vem, eu vou fazer. Ô, mentira cabeluda, vai fazer nada. Vai fazer nada. Você tem que decidir a fazer agora. Então, quero deixar duas coisas que nunca deve perder a visão daqueles que estão nesses dias vivendo e vivendo a palavra de Deus. Uma delas, Deus tem poder para curar todos os tipos de males da nossa vida, físico, emocional, espiritual. Nunca podemos perder isso. Deus tem poder para nos curar de tudo. Curar de enfermidades. E o segundo é, você está aqui para implantar o reino de Deus. E esse reino, começando a ser implantado na sua vida, e a partir da sua vida, está implantando na vida de outras pessoas. Então, trate de cuidar do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. Amém?